galera, a fase de grupos acabou para o Brasil e agora começa o verdadeiro desafio, o mata-mata. Depois de somar 7 pontos, marcar 7 gols e sofrer apenas um, a seleção brasileira avança em primeiro lugar do grupo C. Mas agora vem a pergunta: até onde o Brasil pode chegar? Quais seleções merecem mais respeito? Será que essa equipe realmente tem futebol para sonhar com Hexa? Fica comigo até o final e vamos analisar tudo isso em detalhes. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente, beleza? Parece simples, mas essa ajuda faz toda a diferença para o crescimento do canal. Beleza? Tamo junto, vamos pro vídeo. O começo da caminhada não foi um dos melhores. No empate contra Marrocos, veio um Brasil nervoso, errando passes simples, sendo dominado em alguns momentos, e o adversário criou as melhores oportunidades. Vários jogadores fizeram partida abaixo do esperado, e no fim das contas, a seleção acabou sendo salva pelo talento de Vinícius Júnior. Contra o Haiti, um adversário tecnicamente mais fraco, e um Brasil no primeiro tempo muito melhor. O Brasil pressionou alto, foi agressivo, teve intensidade e parecia saber exatamente o que fazer em campo. Os gols de Vinícius Júnior e Matheus Cunha deram tranquilidade. Porém, na segunda etapa, a equipe caiu de rendimento, ficou mais lenta, criou pouco e voltou a levantar dúvidas sobre sua capacidade de manter alto nível durante os 90 minutos. Mas foi diante da Escócia que vimos a melhor versão do Brasil até aqui. A equipe soube controlar o jogo, com ou sem bola, pressionou quando precisava, foi organizada defensivamente e voltou a contar com a ótima fase da dupla Vinícius Júnior e Matheus Cunha para vencer por 3-0. Mas a grande diferença foi justamente essa. Pela primeira vez na Copa, o Brasil jogou bem durante os dois tempos. E não foi apenas um bom começo ou um bom fim, foi uma atuação consistente do início ao apito final. Se tem um grande destaque dessa campanha, esse nome é Vinícius Júnior. Depois de muitas críticas, no começo muito justas antes da Copa, ele respondeu dentro de campo, cresceu na competição, assumiu protagonismo ofensivo e já soma 3 prêmios de melhor da partida, sendo até aqui o principal nome da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Mas agora a competição muda completamente de nível. O Brasil chegou mata-mata e clara evolução. Saiu de atuações que geravam desconfiança para um desempenho que voltou a empolgar o torcedor. Só que todos sabemos que a Copa do Mundo começa de verdade agora. O Brasil terá pela frente a seleção do Japão, que vem fazendo a grande competição. E vale lembrar que os japoneses já venceram a seleção brasileira no passado. Ou seja, o Brasil não está com os dois pés nas oitavas de final. Vai ter que soar muito para confirmar a classificação. O Japão merece todo o respeito. É uma equipe extremamente organizada, disciplinada taticamente e muito veloz pelos lados do campo. Além disso, sabe explorar os contra-ataques como poucas seleções. Na fase de grupos, empatou 2-2 com a Holanda, goleou a Tunísia por 4-0, empatou em 1-1 com a Suécia, mostrando muita regularidade durante toda a primeira fase. Apesar disso, o Brasil chega como favorito. A seleção tem mais qualidade individual, um elenco mais profundo e leva vantagem física em relação ao japonês. Jogadores capazes de decidir uma partida em um único lance podem fazer a diferença. Porém, o favoritismo não ganha jogo. Se o Brasil entrar desligado, o Japão tem condições de complicar bastante a partida. A equipe japonesa é muito disciplinada, marca forte, erra pouco e aproveita qualquer espaço deixado pelo adversário. Se a seleção repetir a intensidade, a organização defensiva e a eficiência ofensiva que mostrou na vitória sobre o Haiti e Escócia, terá grandes chances de avançar para as oitavas de final. Mas, em mata-mata, todo cuidado é pouco. Qualquer erro pode custar a eliminação. E atenção, se o Brasil eliminar o Japão, a missão fica mais complicada. Tudo indica que a próxima batalha será contra a Costa do Marfim ou Noruega. São equipes fortes, competitivas e que podem transformar as oitavas em uma verdadeira guerra. O caminho para o Hexa está longe de ser fácil. E é esse justamente o ponto que faz a Copa do Mundo ficar tão interessante. O Brasil chega ao mata-mata em evolução, mas o caminho até o final promete ser tudo menos tranquilo. Se passar pelo Japão, e caso o Brasil avance mais uma fase, aí sim o nível sobe de vez. Dependendo dos resultados, a seleção pode cruzar o caminho com gigantes como Alemanha, Holanda ou até França. São equipes acostumadas a disputar um título e que dificilmente perdoam qualquer erro. E o pior de tudo que é bem possível que seja numas quartas, né? Onde a gente sempre vê caindo desde 2006, com exceção de 2014. Mas os adversários também se preocupam com o Brasil. O Brasil também mostrou que evoluiu bastante durante a fase de grupos. A defesa sofreu apenas um gol em 3 partidas. O meio de campo ganhou mais equilíbrio. O ataque voltou a ser decisivo. A dupla Vinícius Júnior e Matheus Cunha vive um grande momento, enquanto outros jogadores também começam a crescer na competição, justamente no
momento mais importante. Essa talvez seja a maior diferença em relação às últimas Copas. O Brasil não depende apenas de um jogador. Hoje existe um elenco capaz de decidir partidas de diferentes maneiras. Se o Vinícius estiver bem marcado, outros atletas podem aparecer. Se o jogo ficar físico, a seleção tem forças para competir. Se precisar controlar a posse de bola, também mostrou que consegue fazer isso. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. A Copa do Mundo não perdoa. Uma desatenção, um erro de marcação, uma expulsão ou uma bola parada podem mudar completamente a história de um jogo. É por isso que o mata-mata é tão fascinante. Depois do apito inicial, tudo pode acontecer. Na minha opinião, muito do futuro do Brasil passa pela concentração. Se entrar em campo com a mesma intensidade apresentada na última partida, a seleção tem totais condições de eliminar o Japão e seguir firme na luta pelo Hexa. Mas se repetir os erros vistos contra Marrocos ou até mesmo em Copas passadas, a classificação pode ficar seriamente ameaçada. O mais importante é que, pela primeira vez nessa Copa, o torcedor voltou a acreditar. O Brasil encerrou a fase de grupo transmitindo confiança, mostrando evolução, dando sinais que podem crescer justamente no momento decisivo. Agora chegou a hora da verdade, não existe mais margem para erro. A partir daqui, cada partida vale uma vaga, cada detalhe pode definir quem continua sonhando com o título e quem volta para casa mais cedo. Eu quero saber a sua opinião. O Brasil passa pelo Japão ou até onde essa seleção pode chegar? Será que finalmente chegou a hora do Hexa? Ou ainda faltou algumas coisas para esse time convencer mais? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler todas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma cobertura da Copa do Mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou!